Oi, gente, eu sou a Aline Mello Brentegani do Escola Sistêmica e hoje eu vim mostrar para vocês mais um exercício prático, né? Mais uma visualização aqui através dos bonecos de uma informação muito importante, que é o lugar, manter-se no lugar correto enquanto professor e pai e mãe. Então fica aí ligado para você perceber aqui no campo qual é a diferença quando a gente fala da ordem, né, das 3 leis naturais de Bert Hellinger. Só relembrando aqui um pouquinho, a primeira é pertencimento, todos queremos pertencer à nossa família, aos nossos coletivos, aos nossos conjuntos. A gente tem uma ordem ou uma hierarquia de quem veio primeiro, isso precisa ser respeitado. Então, na escola, sempre, quem vem antes são os pais, é a família. Então, todo aluno prioritariamente pertence a essa família e faz esse movimento sempre de trazer as questões familiares para dentro da sala de aula. E por último, o equilíbrio entre o dar e receber, o quanto eu dou, o quanto eu recebo e as trocas equivalentes que fazem sentido, né? Na escola também a gente já falou um pouquinho sobre isso, que o professor se sente com uma troca equilibrada quando ele é reconhecido pela família e quando o aluno faz o melhor da sua vida, né, no futuro, com todos os ensinamentos que o professor entrega, enfim, que descobrem juntos em sala de aula. Hoje eu vim mostrar para vocês o que acontece, e aí de novo eu peço para vocês ficarem atentas aqui no campo, para que vocês possam sentir o que vocês enxergam de diferente nas situações que eu vou apresentar aqui para vocês. A primeira delas, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês quem são os nossos bonecos do dia de hoje. Deixa eu só desligar aqui rapidinho, para não fazer barulho. Primeiro boneco que eu trouxe para vocês é o aluno. Então aqui representado por um bonequinho pequenininho, roxinho, que fica aqui na frente. Aqui tá o pai do aluno e aqui está a mãe do aluno. São os pais biológicos do aluno. É o casal que deu origem a essa criança. A força da vida vem através deste homem e desta mulher, que juntos, num momento de amor, de conexão, disseram sim para a vida dessa criança, desse jovem, enfim, desse aluno que está sendo representado aqui por esse bonequinho um pouquinho menor. E aí nós temos uma outra participante, que é a professora. Vou colocar aqui para vocês, tá vendo? Ela tem uma carinha diferente. Eu coloquei ela bem diferente para vocês visualizarem certinho que ela não é a parte da família. Então, primeira coisa, vamos montar a família, né? Pela ordem. A mãe à esquerda, o pai à direita. Para vocês aí pode ser que saia espelhado, tá bom? E o aluno que vai para a escola, tomado pela força dessa energia, dessa família, desse vínculo, dessa conexão que leva ele para a sala de aula, que encontra lá várias outras realidades, vários outros colegas, mas prioritariamente encontra quem? A professora. A professora olha para essa família, sempre sem julgamentos, com o coração aberto para história dessa família, para a história desse aluno, sem querer saber o porquê as coisas aconteceram, como aconteceram, sem se colocar como detentora da verdade, detentora da moral, né? Então o professor, ele precisa sempre ter esse papel de olhar de fora essa família, né? No sentido da neutralidade, de tentar olhar para ele sem nenhuma expectativa, do lugar vazio mesmo, que Bert sempre coloca. Então ela se coloca aqui como professora e entende essa família e olha essa família como um conjunto, né? E esse aluno que está em sala de aula pode não estar nesse momento, vou virar aqui um pouquinho, pode não estar nesse momento com os pais, mas ele pertence aqui a essa família. Quando a professora pensa e tem sensações, tem ideias, tem a mentalidade de que ou a mãe ou o pai
tem posturas erradas em relação ao filho, ela se coloca quase como no lugar de que, se fosse o meu filho eu faria desse jeito, se fosse a minha filha eu seria mais rígida, ou eu daria mais amor, ou eu daria mais educação. Automaticamente, o que ela faz em pensamento? Ela sai desse lugar aqui, de neutralidade, de condução do conhecimento, e ela vem para cá. Ela toma o lugar de um dos pais. E, veja, eu nem sei o que fazer com essa mãe, porque a professora, quando ela se coloca, e olha como ela olha direto para o aluno aqui, nem coloquei propositadamente, mas o próprio campo ele já traz isso. É quase como se a professora quisesse entrar dentro do aluno, de tanto julgamento que ela faz da história desse aluno, da história dessa família, porque ela acha que ela faria melhor, né? E a gente sabe que cada pessoa tem a família certa, tem o destino certo, tudo foi como tinha que ser, aconteceu no momento que tinha que acontecer, né? E isso traz a história da pessoa, seja de um adulto ou de uma criança. Então, quando ela faz isso, quando ela faz esse movimento, o aluno... Olha, a boneca tá até rodando, ela não sabe nem onde ficar. Mas assim, veja, ela se coloca como mãe do aluno e ela perde força. A mãe fica sem saber aonde tá o aluno, né, na cabeça dele. Mas se a professora tá falando mal da minha mãe, tá falando que minha mãe tinha que fazer isso desse jeito, tinha que me criar desse jeito, tinha que ser mais rígida, tinha que brigar comigo pra eu me comportar em sala de aula, ela automaticamente toma o lugar da mãe, a mãe fica perdida. E o que acontece aqui na frente? Quem é que ensina pro aluno? Absolutamente ninguém. É nessa hora que o aluno se rebela contra o professor, onde ele se sente perdido, onde ele tem problemas de concentração, problemas de comportamento. Isso também pode acontecer ao contrário. Nós estamos falando de uma mãe, né? Opa! A professora tá brava aqui. Ela pode se colocar no lugar do pai. Se fosse meu filho, como eu faria diferente, umas boas palmadas. Primeiro que o professor que pensa isso já tá, né, meio estranho aí na educação de hoje em dia. Mas assim, qualquer tipo de pensamento, tira ela dessa força, tira porque vira uma concorrência entre os pais e o professor. E quem fica perdido, porque aqui fica esse emaranhado, fica os pais, e outra, os pais também podem fazer o contrário. Pai ou mãe julgam a professora dizendo: se eu fosse a professora da minha filha, eu ensinaria desse jeito, eu seria mais rígida, eu puxaria mais ele, essa escola tá muito fraca, essa professora aqui, não sabe o que ela tá fazendo, essa professora tá perdida, na pandemia, então eu vejo as aulas online, ela não tem controle do que ela tá fazendo. Por que a gente tira a professora do lugar dela e se coloca como mãe? A gente não sabe o contexto, a gente não sabe o planejamento dessa professora, a gente não sabe as orientações que o diretor deu aqui para essa professora. E aí a mãe fica aqui perdida também, porque ela não é da escola, ela não faz parte dessa dinâmica. Então veja, fica tudo desorganizado de novo. O ideal, então, é sempre quando as famílias respeitam as escolhas da escola, aliás, porque escolheram aquela escola para o seu filho, a professora pode ficar no seu lugar, tem atrás dela o diretor, o coordenador, toda a equipe pedagógica que pode reforçar esse sentimento dela de que ela é apenas a professora, e isso traz muita força para a sala de aula. E no final das contas, que é o que todos nós queremos, esse daqui, que tá até olhando para a câmera, dá até para ver que ele tá quase sorrindo. No final das contas, é o aluno o beneficiado, quando tá todo mundo no seu lugar, o papai e a mamãe, então os dois aqui do ladinho dele, a professora olhando de frente para essa família, sem julgamento, sem querer que as coisas tivessem sido diferentes ou sejam diferentes por conta do que ele apresenta em sala de aula, que a gente sabe que é só uma pontinha do que acontece na dinâmica familiar e o professor não tem como saber de tudo isso. E aqui também as coisas se organizam, a professora conta com o apoio da coordenação, da diretoria, e esse fluxo aqui segue com força rumo ao aluno que então finalmente aprende ou se desenvolve melhor, mostra um progresso também no seu comportamento dentro da sala de aula. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem aqui nos comentários também outras sugestões que vocês querem aí para que eu faça a representação com os bonecos, que para mim eu acho que fica bem mais fácil da gente visualizar a teoria também da pedagogia sistêmica. Um beijo e até mais!